Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós falaremos sobre o confisco alargado, que é uma inovação trazida pela Lei 13.964 de 2019 e que tem suscitado diversas críticas contundentes. O confisco alargado, gente, está previsto no artigo 91A do Código Penal e se traduz na possibilidade de se permitir o perdimento de bens em favor da União e dos Estados nos casos em que haja condenação por crime cuja lei comine pena máxima superior a 6 anos de bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito. Esse confisco, gente, ele exige o preenchimento de basicamente 6 requisitos. Primeiro, sentença penal condenatória. Segundo, condenação por crime que comine pena superior a 6 anos de reclusão. Terceiro, crime que produza enriquecimento patrimonial ilícito. Quarto, incompatibilidade entre o patrimônio lícito do condenado e o seu patrimônio real. Quinto, pedido expresso na denúncia ou queixa. E sexto, previsão explícita na sentença penal condenatória. Diante desses requisitos que eu falei para você, gente, é possível tirar algumas conclusões preliminares. A primeira conclusão que a gente pode tirar é que somente é cabível o confisco no caso de condenação por crime, excluindo-se, portanto, as contravenções penais. Segundo, esses crimes eles devem ter pena de reclusão combinada. Então, exclui-se as penas de detenções e as restritivas de direito, bem como as penas de outra natureza. Terceiro, apesar de a lei falar em condenação, o critério para a aplicação do confisco não é a pena concretamente combinada na sentença penal, mas sim aquela abstratamente definida pelo preceito secundário do tipo, o que gera aí uma desproporcionalidade e fere o princípio da proporcionalidade e também da individualização da pena. Por quê? Porque ela confere tratamento igual a casos que podem ter diferentes gravidades. Quarto, crimes puníveis com pena igual ou inferior a 6 anos de reclusão não admitem o confisco. Quinto, no caso de incidência de causas de aumento ou causas de diminuição, considerar-se-ão o aumento máximo previsto em lei e, no caso de diminuição, a diminuição mínima prevista. Sexto, esse confisco somente é cabível aos crimes que produzam enriquecimento patrimonial ilícito, ou seja, apenas sobre aqueles crimes conhecidos como lucrativos ou produtores de ativos, que geram, por consequência, proveitos como bens, direitos ou valores. Sétima conclusão preliminar. É necessário verificar a compatibilidade entre o patrimônio lícito do condenado e o seu patrimônio considerado real. A aferição dessa diferença ela será bem problemática na prática. Por quê? Porque ela exigirá uma investigação patrimonial por parte do Ministério Público, inclusive por meio de prova pericial contábil sobre os dados obtidos junto à Receita Federal, aos tribunais eleitorais ou mesmo por meio de obtenção de declarações de bens ex lege. Quanto a essa investigação, gente, o parágrafo 1º desse artigo define que o patrimônio do condenado é definido como aquele de sua titularidade ou em relação aos quais ele tenha o domínio e o benefício direto ou indireto na data da infração penal ou recebidos posteriormente. E também aqueles transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória a partir do início da atividade criminal. Esse inciso segundo, gente, que trata dos bens em nome de terceiros, com toda certeza gerará calorosos debates nos tribunais. Por quê? Porque a Constituição ela veda, por meio do princípio do devido processo legal, o confisco de bens de terceiros sem processo. E aí nós vamos ter que ver como que isso vai se dar aí na prática. Alexandre Moraes da Rosa, ele entende que, nesses casos, esses terceiros deverão ser citados expressamente na ação penal para que, ao final, o juiz ele possa declarar o valor apurado e especificar os bens cuja perda será decretada. Para que não haja surpresa, pessoal, essa investigação patrimonial ela deverá ser conduzida, por óbvio, antes do oferecimento da denúncia, até mesmo para que o pedido ele conste expressamente nessa denúncia.
O que nos leva, então, à oitava conclusão preliminar. O juiz, gente, ele só poderá impor o confisco especial se houver pedido expresso na denúncia ou queixa, por força do princípio acusatório e também do princípio da legalidade, já que essa exigência ela está expressa no parágrafo 3º do artigo 91-A do Código Penal. Nona conclusão preliminar. Por se tratar de uma norma penal, o novo confisco só é aplicável aos crimes cometidos após a vigência da lei, sob pena, óbvio, de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Por fim, gente, é necessário dizer que esse novo instituto, que de novo mesmo não tem nada, já que ele já existe em outros países e é inclusive indicado por diversas convenções internacionais e também pela comunidade europeia, é que ele é apontado como inconstitucional. Por que ele é apontado como inconstitucional? Por inverter o ônus da prova, rompendo assim com o princípio fundamental derivado do estado de inocência. Para os doutrinadores que entendem ser inconstitucional, o artigo 91-A e seus parágrafos ele conduzem a uma indevida presunção de ilicitude da diferença existente entre os rendimentos auferidos que possuem, de fato, origem lícita demonstrada, daqueles que não foram demonstrados da mesma forma. E você, gente, o que vocês acham sobre tudo isso? Comentem aqui embaixo, a opinião de vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.